Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 2 e o meu sinal é esse. Temos Karen para fazer a nossa tradução em Libras, né? Interpretar. Essa interpretação em Libras ajuda muita gente, com certeza. Seja bem-vinda, Karen. Gente, vamos ver décimos, centésimos e milésimos. Eita! De novo, porque já vimos isso há uns meses atrás, tá? Então, mas é para vocês aprenderem mais um pouquinho, tá bom? Eu trouxe uma frase bem interessante. Essa aula vai estar no YouTube, não esqueçam, tá? E eu trouxe uma frase interessante para vocês. Olha só, de Rubem Alves. A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. Então não economiza, tá? A vida é hoje, é agora, é o presente. Então, viva esse presente. Essa frase é de Rubem Alves, bem interessante. Olha só, o que vamos ver tem decimal, né? Tem vírgula. Então, qual é a sua altura? Né? A sua altura sempre é 1 metro e alguma coisa, alguns centímetros, né? Então, 1, vamos ver. Já sabe qual é a sua altura? Se não sabe, procura ver. É bem interessante. Você saber quanto você pesa, quanto você mede, tá? Então, eu trouxe essas figuras aí, bem interessantes, né? Para você observar que tem várias formas, né, de medir, vários equipamentos de medição, mas você pode usar a sua fita métrica, tá? Marca na parede a sua altura e usa a sua fita métrica, que vai resolver também. E aí, eu trouxe esse probleminha aí, olha que interessante. Não podemos expressar nossa altura apenas com números naturais. Eu não posso expressar com 1, com 2, com 3, tá? Porque eu sei que tem que ser um número decimal, né? Tem que ser 1, alguns números, alguns centímetros. Precisamos recorrer a uma fração deles. Por exemplo, Richarlison de Andrade mede 1,84, certo? Ou seja, 1,84 é maior do que 1 e menor do que 2, né? Porque está ali no meio, ó, 1,84. Não é 2, mas também não é 1, porque é mais do que 1, certo? E esse todo mundo conhece, né? Richarlison está aí na nossa seleção, fazendo sucesso, não é? Que faça mais. Vamos lá. Olha só, trouxe também para vocês as tarifas de ônibus, né? As nossas passagens de ônibus. Elas também sempre têm uns centavos, sempre são quebradinhas, né? Sempre tem centavos, né? O próprio nome já está dizendo. Então, R$ 4,10, R$ 5,60, R$ 2,70. Então, tem décimos e centésimos, né? Vamos lá. Então, R$ 4,10, né? Ou seja, 4 unidades e 10 centésimos, ou 4 unidades, 1 décimo e 0 centésimos. É dessa forma que a gente escreve. Então, uma parte, ó, ali está o todo inteiro, né? Que é 1, e uma parte dele, que é o quê? 1 décimo, tá? Se eu divido isso aí em 10 partezinhas, 1 décimo é aquela partezinha ali, ó, tá? Mas o 1 inteiro, ele tá com 10 partezinhas dentro, certo? E eu tenho que 1 décimo é exatamente, ó, um R$10, que tem 10 moedas de R$1 ali dentro, certo? Então, uma dezena é igual a 10 unidades, certo? E eu tenho também que
uma centena é igual a 10 dezenas, certo? Então, cada parte daquela é uma partezinha de 100, né? E aí, uma centena é igual a 100 unidades. Olha só, 100 unidades é que formam uma centena, certo? E eu tenho também, quando eu falo em fração e em decimal, eu falo em 1/10, né? Eu falo em 1/100º, 1/1000º, certo? E aí vocês vão perceber que 1/10 eu posso escrever em forma de fração, né? 1/10, mas também posso escrever ele como um decimal, que é 0,1. 0,01 é o centésimo, certo? Porque vocês percebem que depois da vírgula eu tenho exatamente duas casas, ou seja, o 100 não tem 2 zeros, então você se guia por isso, tá? No 10 você só tem um zero, então você tem uma vírgula e um número após. No centésimo você tem dois números após a vírgula. E no milésimo você vai perceber que você tem 3 números após a vírgula. Por quê? Porque o milésimo tem exatamente 3 zeros, certo? Então, 1/10, 1/100º, 1/1000º, tá? Ficou bem claro, né? E aí eu tenho agora essa arrumação aí para você. Olha só, nessa arrumação eu tenho a parte inteira, né? E tenho a parte decimal. E você vai perceber que a vírgula está exatamente ali antes da parte decimal. Ali dentro eu tenho décimos, centésimos e milésimos, ok? Ali na frente eu tenho unidade de milhar, né? Que seria 5.000, né? Então, a centena, que é o 2, a dezena e a unidade. Perceberam? Que eu tenho a parte inteira e a parte decimal, só que essa parte decimal eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Na nossa parte decimal, no nosso dinheiro, no nosso valor, né, nós só temos duas casas, ou seja, do décimo e do centésimo, não é? Eu não tenho o milésimo, porque nós só temos os centavos. Então, a gente fica com décimos e centésimos, certo? Aí eu tenho decomposição de números decimais. Olha só, o 6/10, porque ele é décimo, né? O 1/100, porque ele é centésimo, e o 9/1000, porque ele é milésimo. Então, essa é a decomposição, tá? 5.000, ó, 231, né? Porque ali também eu tenho a casa do milhar, tenho centena, tenho a dezena e tenho a unidade, certo? E depois tenho a parte de décimos, centésimos e milésimos, ok? Essa é a decomposição total do número. E aí você vai perceber, ó, que 6 décimos fica 0,6, 1 centésimo, né, fica 0,01 e o milésimo fica 0,009, certo? E agora a gente vai para os problemas. Então, eu trouxe uns problemas para a gente aplicar essa regrazinha de centésimos e milésimos, né? Décimos, centésimos e milésimos. Então, vamos a esse problema. Maria Clara levou seu filho Caio, de 10 anos, ao médico para saber se ele está se desenvolvendo e crescendo adequadamente para a idade. Observe a cena a seguir. Olha só. Então, geralmente, você leva seu filho ao médico para você ver se ele está se desenvolvendo. Se ele está com a altura que deveria estar ou com o peso que deveria estar, não é isso? Então, para você fazer essa avaliação, e você sempre tem uma tabelazinha de medidas para você observar se ele está dentro daquelas medidas, não é isso? E aí eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês, olha só.
Eu trouxe que o Caio está com 1,40, certo? E aí, eu trouxe a tabela, 1,40, né? Então, ele está dentro da altura que ele deveria ter, não é isso? Então, ele está ali dentro dos padrões, né? Porque a tabela está dizendo ali que o menino de 11 anos mede 1,41, né? 12 anos mede 1,46, tá certo? Então, vamos lá. Outro probleminha. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone. Essa questão foi do Enem, tá? Através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 13 e um tracinho, porque ele não entendeu esse número, 98207. Sendo que o espaço vazio é o algarismo que João não entendeu. Mas esse algarismo que ele não entendeu, gente, que casa seria essa? Seria a casa de centena, de dezena, de milhar? Que casa é essa? Ele não entendeu esse número, né? E a gente vai descobrir agora o que significa esse tracinho aí, tá bom? Vamos ver. Então, eu arrumei aí, né, nesse quadro de valor, e você vai perceber que você tem milhar, milhão, né? Onde tem o 13 ali já é milhão, certo? E onde tem milhar, eu estou faltando exatamente a centena de milhar, certo? Então, a centena é onde está vazio, eu tenho depois a dezena e a unidade, perceberam? E depois eu tenho centena, dezena e unidade, nos últimos números ali. Então, o que está faltando para mim, que ele não entendeu, né? O que está faltando é na casa da centena de milhar. Então, eu tenho aí, ó, de acordo com essas informações, a posição ocupada é dezena de milhar, centena, né? Que era a letra A, milhão ou centena de milhão. E aí? A letra C, né? Centena de milhar, certo? E aí vamos para essa questão. Ao lado, alguns jogadores de basquete com o nome e a altura em centímetros. Eu tenho ali Arthur com 185 centímetros. Lucas tem 205 centímetros. E Oscar tem 170 centímetros. Né? O jogador de basquete geralmente é bem alto, né? E eles são realmente altíssimos. E aí eu tenho qual o nome do jogador mais alto? E qual a sua altura em metro? Lembrem, eu estou em centímetro e eu vou transformar em metro, certo? E aí, o mais alto é Lucas e sua altura é 2,05 metros, certo? E o próximo, olha só, eu tenho quem é o jogador mais baixo e qual a sua altura em metro? Também, a mesma transformação. Vamos ver, quem é o mais baixo? O jogador mais baixo é Oscar e sua altura é 1,70, certo? Então, a gente transformou centímetros em metros, não é isso? Eu tinha 170 centímetros. E aí, quando eu transformo, eu fico com 1,70, certo? Então, qual é a altura do jogador Arthur? O jogador Arthur tem 1,85 em metros, né? Então, gente, vimos aí, recordando, vimos as tarifas dos ônibus, né? Vimos os jogadores, vimos as alturas, né? Lá no início, tá? E eu espero que essa aula tenha colocado um pouquinho mais de conhecimento sobre décimos, centésimos e milésimos para vocês, tá bom? Então, um abraço grande, espero contar com vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.